Amém? Quantos estão alegres com o Senhor? Deu glória a Deus bem alto. É para Jesus, pode ser melhor. Quantos estão alegres com o Senhor? Deu glória a Deus bem alto. Aleluia, estou muito alegre de estar aqui, né? Conhecendo mais esse povo que vai morar no céu. Mas como já foi dito, né? Apóstolo Josué, apóstola Hélida, sua família já são amigos de algumas datas, né? E desde que quando nós conhecemos esse casal, essa família, marcou a nossa história, a nossa família. Hoje nós estávamos lembrando, né, de alguns testemunhos que Deus ele deu através dessa união, né? Minha casa estava destruída, né? Onde existia um altar, mas não era de adoração a Deus, era de adoração a Baal. E essa família chegou lá e profetizou a mudança e a restauração. E Deus ele alcançou grandemente a minha casa, a nossa vida. E a partir daquele momento Deus ele começou a desdobrar aquilo que ele já tinha preparado, e muitas vezes preparado no mundo espiritual, mas muitas vezes não vivido a promessa por causa da desobediência do pecado. E eu quero hoje glorificar a Deus. E eu peço, igreja, que você possa aplaudir a Deus pela vida desse casal, que Deus ele tem levantado neste lugar, porque eu tenho certeza que essa porta está aberta, é porque Deus a abriu. Se vocês entraram por essa porta, é porque Deus ele está nessa casa. Eu tenho certeza que várias famílias, assim como a minha família foi alcançada, serão alcançadas neste lugar. Para mim é máxima honra estar com os irmãos adorando neste lugar, bendizendo o nome do Senhor. Desde já quero trazer um abraço da nossa pastora Joselita Reis. Eu costumo dizer, apóstolo Josué, que eu apoio duas vezes, porque ela é minha mãe e minha pastora. E somos da Casa do Oleiro, a Casa do Oleiro, ali de Duque de Caxias, Campos Elísio. E eu louvo a Deus, tem uma misericórdia da parte de Deus de ser pastor auxiliar naquele lugar, pela graça e misericórdia da parte de Deus, estamos aqui. Meus amigos, Daniel, baterista, Cris, que já foram apresentados, sempre estão comigo na luta, na prova, nos dias bons, nos dias ruins. O bom é que ministrar junto com eles, a apóstola Hélida, não tem esse negócio de igreja grande, de evento grande, que a foto tem que estar no cartaz. Não tem esse negócio. Você fala assim, vamos adorar a Deus ali. Eu tô dentro. E eu tenho certeza, irmão, que não é por números, mas eu tenho certeza que Deus ele está neste lugar para pegar a minha e a sua adoração. A Bíblia vai dizer que neste momento o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Imagina só se Deus estivesse à procura de templos bonitos, cheios. Talvez a gente seria o último da fila, mas a garantia de nós estarmos aqui, a nossa expedição está sendo ouvida, é que Deus ele nunca vai deixar de receber uma adoração de um coração quebrantado e contrito. Então sabe de uma coisa, que essa quinta-feira ela não é em vão na sua vida. Deus está na casa. Oh, aleluia! E eu quero poder adorar a Deus neste lugar ainda mais. Eu peço a sua ligação, eu peço que você nesse momento me ajude a entregar, porque assim como já foi falado, não é adorador. Deus ele está à procura de verdadeiros adoradores. Eu sei que muitas vezes olhar para nós ministros que estão com o microfone na mão, eu sei que sempre vai esperar alguma coisa, mas a adoração que Deus ele veio buscar não é a adoração do pastor Rafael, é a adoração da igreja. É desse coral que Deus ele veio buscar adoração, porque são adoradores e a palavra está no plural. E que você me ajude a entregar essa adoração ao Senhor.
Deus não te fez de graça. Oh, aleluia. Me ajude a entregar essa adoração nessa noite. Em teus ombros, além do que ele tinha. Oh, aleluia. O mundo é natural, a carne é normal, é a realidade pra chegar no ideal. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você Jesus, o preço da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze sua cruz, ela tem sua medida. Deus ainda o Calvário declarou com o sangue de Jesus. Você passa na cruz, a renúncia é um traço de equilíbrio pra você. Mapa do tesouro, tem recompensar você. Receba isso aqui, ó. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá
Porque ele vive.
Eu sei que nossos olhos carnais não podem enxergar o que foi liberado sobre nossas vidas, mas no mundo espiritual, a Bíblia diz no livro de Hebreus que Deus ele tem anjos, conhecidos como anjos ministradores. Esses anjos eles foram criados simplesmente para ficar à disposição de Deus, para que quando ele liberar uma palavra, esses anjos executaram-se. A Bíblia vai dizer que Deus uma vez enviou um anjo, porque um homem orou, e esse homem é chamado como Ezequias, o rei Ezequias, e a Bíblia vai dizer que só um anjo matou 185.000 homens. Esse é o poder que Deus delegou ao anjo ministrador. O que seriam nossas causas impossíveis diante do tamanho do poder de Deus? Sabe de uma coisa que Deus ele tem liberado neste lugar? São coisas poderosas. Se nós cremos de verdade, a nossa vida vai ser transformada. Essa igreja, essa dimensão vai ser levada a uma dimensão diferenciada desse propósito a qual Deus colocou no coração da liderança. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo nessa noite. Livro de Josué. Nós vamos ler o versículo 13 até o 15. Essa história faz parte de uma história muito conhecida. Essa passagem faz parte de uma história muito conhecida do ministério de Josué. Mas observei que esse pedacinho ele passa despercebido muitas vezes. E eu quero compartilhar aquilo que o Espírito Santo de Deus ele colocou no meu coração. Aqui no meu textuário vai dizer: Deus ele aparece a Josué. E diz assim: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Versículo 14, para nós ganharmos tempo. Respondeu ele: não sou príncipe do exército, não, eu sou príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? E respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça a sandália dos seus pés, porque o lugar em que está é santo. E fez Josué assim. Oh, aleluia, glória a Deus. Essa palavra ela veio de encontro à minha vida, Daniel, e criou em mim um posicionamento, me ensinou algo, e eu quero compartilhar com os irmãos. Acredito que todos que estão aqui conhecem a história de Josué, o início do seu ministério. Nós sabemos que Josué ele tinha uma experiência
na sua caminhada com Moisés, ele começou a conhecer o Deus dos seus pais com a manifestação das pragas no Egito. E Josué, ele se destaca quando é enviado 12 espias numa região em Cades Barneia, porque a trajetória para o povo que saiu do Egito era de alguns dias para poder chegar na Nova Canaã, na terra de Canaã, Nova Jerusalém, que seria a Nova Jerusalém. E quando eles chegam nessa terra, Moisés envia 12 espias para que eles pudessem sondar a terra. E Josué, junto com mais um que é conhecido como Caleb, foram os únicos que trouxeram palavras positivas, porque o resto falou assim para Moisés: realmente a terra é boa, realmente a terra é grande, é fértil, mas porém é impossível de nós morar nessa região. É uma região onde tem gigante, é uma região onde tem gente poderosa, e eles não vão nos receber dando boa-vinda. Seremos incapazes de viver nessa terra. E quando Moisés ouve aquilo, se entristece. Como líder, se entristece com a congregação. Mas Deus, que é o autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Criador, e escolheu os descendentes de Abraão para usar de exemplo para as outras nações o que é realmente servir um Deus de verdade. Ele observa que o seu povo começou a cochear entre dois pensamentos, e a partir desse momento Deus ele libera um decreto e fala: por causa da incredulidade do vosso coração, vocês não vão entrar na terra prometida, vocês vão peregrinar no deserto durante 40 anos, e vocês vão descer a sepultura. Mas Deus ele olha para dois homens, e aqui falando sobre especificadamente sobre Josué, e ele vira para ele e fala: mas porém, a Josué e Caleb, esses vão entrar na terra prometida, porque eles viram, eles olharam, eles apreciaram e acreditaram na palavra que foi liberada. A Bíblia vai dizer que Moisés ele morre antes de atravessar o Rio Jordão. E Deus ele escolhe Josué como seu sucessor. Uma coisa é nós termos responsabilidade, sabendo que muitas vezes na nossa vida, na igreja, sempre tem uma cobertura espiritual, sempre tem alguém, mas muitas vezes Deus, através do chamado, do ministério, nos leva a lugares, a situações que nós não temos a quem recorrer, é só Deus, e nós e Deus. Tem processos que, se nós pararmos para conversar com a liderança, ela pode até se esforçar para poder nos orientar, mas tem processos que são eu e Deus, você e Deus, pela própria formação do caráter e do chamado a qual Deus ele tem na sua vida. Josué já sabia mais ou menos o que ele deveria de fazer. Foi 40 anos de faculdade no deserto, foi 40 anos de preparação que Josué teve. Josué não era qualquer um, Josué foi instruído pelo próprio Senhor a todo tempo. Mas quando ele chega na hora de tomar a posição e de exercer a função a qual Deus o preparou, ele se começou a se preocupar e a temer. No linguajar familiar para nós, a sua perna tremeu, porque ele olhou para o lado e não viu Moisés, estava acostumado a ter alguém para o ajudar. Mas Deus estava falando para Josué: seja forte e corajoso, porque quem vai te ajudar agora sou eu. Quem vai te fortalecer agora fui eu, porque eu sempre fiz isso, mas você não enxergava. Chegou a hora de você conhecer o seu Criador de uma forma que você nunca conheceu antes. Aleluia. E ele
primeira vez, sabe qual foi a primeira coisa que Josué fez? Foi adorar o Senhor. Porque ele observa aqui no calendário, estava chegando o dia da Páscoa, e a primeira coisa que ele pega são as pedras do Rio Jordão e constrói um altar. E ele construindo um altar, ele começou a adorar. E eles começaram a celebrar a Páscoa. Eles começaram a adorar. E a gente sabe que os israelitas, o povo hebreu, quando começa a adorar, é no mínimo uma semana de adoração. E eles começaram a louvar o nome do Senhor. Mas diante deles estava perto de acontecer uma promessa. Apesar de eles estar comendo do fruto da terra, apesar de eles terem atravessado o Rio Jordão, ainda eles não tinham tomado posse da terra, porque tinha Jericó, tinha Gibeão, tinha Ai, tinha Jerusalém para tomar posse, e essas cidades estavam habitadas, mas não estavam habitadas porque aquela cidade era dele. Não. A Bíblia vai dizer que anos atrás Deus falou para um homem chamado Abraão. Agora ele mudou o seu nome para Abraão e falou: levanta no meio da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar no meio do caminho. E quando você chegar lá, eu vou fazer de você uma grande nação. Glória a Deus. E quando ele chega naquela terra, Daniel, não tinha nada, não tinha ninguém. E sabe qual foi a palavra que Deus disse para Abraão? Fala assim: olha, aonde pisar a planta dos teus pés. Oh, isso aqui é profético. Aonde pisar a planta dos seus pés, eu vou dar como herança. Entenda uma coisa: Deus ele não falou para Abraão que ia dar como propriedade própria e exclusiva. Deus está falando: Abraão, você tem que entender que eu te escolhi para ser um patriarca de uma nação. Você tem que entender que eu escolhi você para começar uma nova geração e um novo ciclo. E você tem que entender que você tem que abrir o caminho. Você tem que entender que você tem que plantar para alguém colher. Você tem que entender que você tem que preparar o terreno para alguém construir. E Abraão entende, e ele começa sem entender, sem saber de parte geográfica, entender o lugar. Ele pisa em Jericó, ele pisa em Gibeão, ele pisa na cidade de Ai, ele pisa em Jerusalém. Mas chegou um grande dia, após 400 anos no Egito, com mais 40 anos no deserto. A Bíblia vai dizer que foram mais de 5.000 homens, foram mulheres e crianças, os filhos do deserto, apóstolo Josué. Eles estavam prestes de tomar uma bênção, a promessa de Deus. Mas entenda bem, até então Deus ele não tinha falado nada com Josué, porque Deus é um Deus que se revela, e antes de ele fazer uma coisa, ele revela os seus profetas. Deus ele não tinha revelado para Josué como isso tudo ia acontecer. E de cara tinha uma cidade que durante 40 anos ouviu dizer que estava vindo um povo do deserto, que de dia tinha uma coluna de nuvem e à noite tinha uma coluna de fogo. E eles ficaram com tanto medo que durante 40 anos eles fizeram uma muralha. E eles falaram assim: eu quero ver quando ele chegar aqui, vai achar que vai encontrar uma cerquinha, vai achar que vai encontrar tudo aberto. Não, eles vão encontrar uma muralha fortificada, porque nós não vamos sair daqui. E a Bíblia vai dizer que quando Josué chegou, olha a cidade de Jericó, mas primeiro ele vai adorar. Ele falou: até aqui trouxe o Senhor, eu vou adorar primeiramente. Mas quando chega um determinado tempo do culto, do congresso, da conferência, da série de mensagens, do propósito do culto, pastor Josué, a Bíblia vai dizer que ele se afasta um pouco da multidão e começa a apreciar, como a apóstola Hélia fez hoje de manhã quando ela acordou. Ela começa a apreciar, ele começou a apreciar a terra. Ele falou: olha as bananas, olha as peras, olha os abacates, olha as goiabas, olha o tamanho dessa terra, olha o que Deus fez comigo, aonde Deus me colocou. Ele não estava nem aí para Jericó. Olha isso tudo, olha quanta riqueza. Eu não vi coisa tão poderosa e maravilhosa, mesmo vivendo lá no Egito com tanto ouro e com tanta prata. A Bíblia vai dizer que um homem aparece
tiver alguém aqui que já serviu as Forças Armadas, sabe muito bem do que é isso, porque muitas vezes o elemento surpresa, ele rouba as forças e a preparação, capacitação de qualquer um. E a função de um militar, a função de qualquer pessoa que hoje está para defender o nosso país, o nosso bairro, é estar preparado para os momentos mais difíceis. Porque o elemento surpresa, pastor, se nós não estivermos atentos ao elemento surpresa, ele rouba a nossa reação. E Josué estava distraído. E quando ele percebeu, um homem aparece para ele. E quando ele observa esse homem, ele observa que esse homem estava trajado de uma veste de um guerreiro, mas não era um guerreiro qualquer, era como fosse um general de um exército. E Josué, ele perdeu uma reação. Sabe quando nós se deparamos com uma situação que nós perdemos a fala? Muitas vezes nós se preparamos, muitas vezes nós sabemos como falar, mas aquela situação rouba a nossa voz, rouba a nossa capacitação de resolver. E a Bíblia vai dizer que Josué não sabia o que falar. Ele falou, é muito nosso. Imagina a cena, morrendo dos inimigos. Será que ele não conhecia aqueles que faziam parte do próprio império que Deus estava levantando? Ele conhecia o apóstolo Josué, mas ele perdeu a fala e não sabia o que falar. E a Bíblia vai dizer que então esse homem fala, eu não faço parte do exército de Israel e nem faço parte do exército inimigo, eu faço parte do exército do Senhor. Eu sou o general do exército de Cristo. A partir daquele momento, Deus ele revela a Josué as novas diretrizes. Deus revela a Josué as novas diretrizes. Até então Josué não imaginava como ia acontecer. Ele estava na hora certa, no lugar certo, para viver o propósito correto, mas ele não sabia como ia acontecer. Então Deus ele enviou um príncipe do seu exército para levar as orientações a qual Josué deveria de tomar. Glória a Deus. Se eu pudesse colocar um tema nessa mensagem, eu colocaria: quando Deus decide guerrear as nossas guerras. Porque quando nós temos a ideia de quando é profetizado aqui no altar, pelo menos eu, era assim: Deus é contigo, Deus está pelejando por você, resolvendo as suas causas impossíveis. Irmão, a minha ideia é que eu vou ficar sentado nessa cadeira bem bonita, cruzar as minhas pernas, os meus braços e esperar Deus fazer por mim. Mas o que quer dizer isso na íntegra de verdade é que Deus ele não vai pelejar nossas guerras. Ele vai pelejar nossas guerras assim conosco. E eu aprendi algo que é tão interessante, que faz todo sentido. Sabe o que é? Que o céu ele não age. Eu parei, eu estava em casa, às vezes eu venho umas palavras, eu falo: que loucura é essa, Deus? Céu ele não age, ele reage. Já viu aquela frase que diz que toda ação gera uma reação? Assim o céu. O céu ele não vai agir ao seu favor. O céu ele vai reagir ao seu favor. O reino de Deus ele vai reagir ao seu favor. Aleluia. O que Deus ele falou para Josué: Josué, não é que você vai ficar paradinho, eu vou fazer tudo, mas quando você se levantar para me adorar, quando você levantar para pelejar e tomar posse da palavra a qual eu liberei, eu já tenho um exército para guerrear junto com você. Eu já tenho um reino para guerrear as vossas causas. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que quando
último dia a muralha caiu. E é Deus ensinando para Josué que quando nós agimos, o céu ele reage dentro do propósito dele. E quando o céu ele reage, as causas impossíveis, elas se tornam possíveis, porque tem um que ele está na frente da batalha, porque tem um que está na frente da guerra, porque tem um que é todo poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos. Oh, aleluia. Aleluia. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos de verdade o que está sendo apregoado, é como uma avalanche. Já viu um filme, uma reportagem que a avalanche ela desce de um morro, de uma serra, de um monte, e ela vem vindo? Mas por que você está falando isso, pastor? A Bíblia vai dizer que quando o povo ele volta do cativeiro da Babilônia, após 70 anos, sabe foi o que o povo falou para Deus? Se nós observarmos aqui no livro de Salmo 126, diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso estamos alegres. Vamos observar a palavra, o que Deus está nos ensinando. Sabe o que é? Aleluia. Israel está falando de algo que aconteceu. Vou recapitular porque isso é profético, e nós temos que pegar aquilo que está sendo falado aqui. Quando o Senhor restaurou, está falando de um dia o que aconteceu, a sorte de Sião. Ficamos como quem sonha, ficamos como quem alguém está vivendo um sonho, algo especial que nunca imaginamos que ia alcançar. E diz mais adiante: então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grande coisa o Senhor fez por ele. Como é feito, grande coisa o Senhor fez por nós, e por isso estamos alegres. O que Israel está falando, o que o salmista está falando sobre Israel, é o que o Senhor fez em Israel. Foi tão poderoso que gerou testemunho no bairro onde eles viviam, virou testemunho na rua onde eles viviam, virou testemunho aonde eles moravam, porque todos reconheceram que Deus ele pegou um povo que foi escravizado na Babilônia por causa do pecado, mas por causa de um coração contrito e quebrantado, por causa do arrependimento, por causa das orações e das petições de alguém, Deus ele estende a sua mão e fala: eu vou levantar de novo, eu vou fazer de novo, eu vou fazer acontecer de novo. Glória a Deus. Mas aí vem um paradoxo. Versículo 4: restaura, Senhor, a nossa sorte. Não, peraí. Quando eu li isso aqui, eu falei: tem uma coisa de errado, que eu não estou entendendo. Porque eles estavam falando de coisas boas, eles estavam falando de coisas poderosas, eles estavam testemunhando, e do nada ele fala no versículo 4: restaura a nossa sorte, Senhor. Como as torrentes do Negueb. Grava isso aqui: torrente do Negueb. Versículo 5: os que lágrimas semeiam com júbilo se farão. E quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo, trazendo os seus resultados. Olha só que coisa interessante. Ele pede para restaurar, como as torrentes dos Negueb. E ele fala assim: se você está chorando hoje, se você está sofrendo hoje, se você está indo passando vergonha, não se preocupe, que você vai voltar pelo mesmo caminho, testemunhando aquilo que Deus ele fez na sua vida. O que você trará em suas mãos será testemunho, será notável o que Deus irá realizar. Mas o povo pede algo, apóstolo Érico. Sabe o que eles pedem?
restaura a nossa sorte. E nós temos sorte. Como as torrentes do Negueb. Rapidamente eu quero te explicar isso. Negueb durante o inverno todo, Cris, por causa do frio que fazia em Israel, no seu pico, somente em seu pico, acumulava grande excesso de águas que se tornavam gelo por causa do frio. E o seu topo de longe era avistado, branquinho, branquinho, como a neve. Mas só que chegava o verão. Lembra do vale a qual Davi teve que atravessar para poder enfrentar o gigante Golias? A Bíblia vai dizer que Davi escolhe 5 pedras. Essas pedras, por causa da correnteza da água, que era muito forte, elas não eram pedras pontiagudas, elas eram pedras redondas, por causa da correnteza. Mas esse vale que Davi atravessou, o vale que era feito nos pés dos montes de Negueb, não eram vales de água, não eram braços de rio, de águas nascentes. Era porque quando o verão chegava, o sol aquecia o pico da montanha, e aquela água que ficou acumulada durante o inverno todo, em um só dia de verão, ela começava a descer como uma cachoeira e fazia barulho de muitas águas, e descia aquele barulho, e quando chegava no vale, fazia braços de rio. Só que a pressão da água era tão grande, a costa érida, que as pedras do riacho, elas perdiam a ponta, elas eram redondas. Sabe por quê? Por causa da pressão da água. Eu não quero falar sobre as pedras hoje, mas a Bíblia vai dizer que o povo de Israel fala para Deus: Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Sabe o que o povo está falando? Senhor, eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, eu sei que eu vacilei, eu sei que eu caí, mas Senhor, eu creio na graça, eu creio na misericórdia, eu creio na unção que levanta o caído. Senhor, como as torrentes do Negueb, em um só dia começa a destravar o que durante 70 anos ficou acumulado por causa da desobediência. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O povo pede, apóstolo Josué, para aquilo por causa da desobediência que ficou acumulada as bênçãos, promessas durante 70 anos. Eles falam: Senhor, assim como a torre do Negueb, que em um só dia o Senhor faz soltar toda aquela geleira, assim faça na vida dessa geração, assim faça na vida desse povo. Muda a nossa história, muda a nossa sorte. Aleluia. Quando nós trazemos o Rei de Jesus, quando nós trazemos o reino para a nossa vida, hoje foi falado muito nessa pequena viagem que a gente fez para cá, de que nós temos que dar para poder receber, mas temos que dar sem esperar o que vamos receber. Quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, ele morre em expiação, em sacrifício de expiação pelos nossos pecados. Mas existia em um culto 2 tipos de adoração e várias intensidades. Uma delas, dentro desse propósito de adoração, e outros falam sacrifício, é que cada uma das pessoas que viviam na época de Israel tinha que trazer um animal para sacrificar no altar de Deus por causa dos seus pecados. Se a mulher estava naquele dia de menstruação, ela tinha que trazer uma pombinha, um rolinho para o sacerdote, porque também era pecado. Em Deuteronômio vai dar várias explicações, ensinando os homens o perigo dos desejos da carne, aí falando sobre aquilo que o homem é capaz de produzir em sua natureza. E ele fala: se você pecar, saia para fora do arraial, lava as suas vestes, santifique, porque Deus ele está
E qual era o outro tipo de adoração ou sacrifício? Era o de adoração, um de expiação do pecado e o outro de adoração. E várias intensidades. E uma dessas maiores intensidades também aconteceu na inauguração do templo. Era chamado como holocausto. Não era simplesmente a morte de um animal e o sangue dele no altar e a carne queimada no churrasco para o povo poder comer, mas era todo o animal. Por exemplo, Salomão ele queimou vários touros inteiros no altar do Senhor para poder oferecer como adoração. Mas veio o tempo da graça, a nova aliança. Aleluia! Jesus, ele é o sacrifício da expiação do pecado. E o da adoração. E o da adoração. Romanos 12 diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente, que este é o vosso culto racional. Ainda diz mais: se doei como sacrifício vivo. E ele diz: só assim vão saber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quer dizer que mais não é um sacrifício? Quer dizer que você saiu da sua casa para prestar um sacrifício? Quer dizer que a maior adoração e o maior sacrifício vai além de você cantar e pregar? O culto ele começa quando nós acordamos de manhã. Se você acorda às 4, às 5, às 6, às 7, às 10, o culto começa para você. A partir do momento que Cristo ele morre por nós e é ressuscitado ao terceiro dia, nós somos o culto. Nós somos o culto. Nós somos o sacrifício de adoração. E o que nós temos entregado no altar de Deus? Porque a primeira coisa que Josué, atravessando o Rio Jordão, ele foi fazer foi adoração. Nos dias das guerras, nos dias de rumores de guerra, sabe o que o rei de Israel fazia? Botar a arca na frente, porque o Senhor precisa guerrear as nossas causas. Aleluia. E Deus está dizendo para mim e para você: eu sou capaz de resolver qualquer causa impossível. Eu sou capaz de resolver qualquer causa impossível. Mas quando nós pegarmos essa palavra e entender que existe um eu que precisa ser negado e uma cruz colocada sobre o homem para ser carregada, nós vamos entender que a caminhada de um homem e uma mulher de Deus vai além do que uma vida aonde nós almejamos coisas, aonde nós almejamos coisas terrenas. E Paulo ele vem falando: tem coisa que a traça, o ferrugem come, mas tem algo que está sendo liberado nessa noite para mim e para a sua vida, que o inferno não pode tomar. E eu já encerro aqui. Quando Daniel ele entrega a lição para Nabucodonosor sobre a interpretação do sonho que ele sonhou sobre a estátua de ouro, cabeça de ouro, peito de prata, a cintura de bronze, as pernas junto com os pés de ouro misturado com barro, ele fala: Nabucodonosor, o sonho que o Senhor sonhou foi esse. Eis que o Senhor acabou de revelar o que vai acontecer na terra do vivente. Então vou te dizer a interpretação desse sonho. A cabeça que o Senhor viste é o império da Babilônia. As partes que o Senhor viu depois são outros impérios que se levantarão depois do seu. Se levantará o império chamado dos Medos e dos Persas. Se levantará depois o império da Grécia. Se levantará depois o império de Roma. Mas antes da visão do apóstolo Josué terminar, ele falou que via um grande vale e uma pedra foi deslocada sem auxílio de uma humana, e ela bateu naquela estátua, Daniel, e esmiuçou aquela estátua. E quando a pedra ela bate no vale, ela se transforma numa montanha. Era o Senhor falando para a geração da Babilônia, era o Senhor falando para o mundo e falando essas palavras: eu vou permitir que os homens governem o mundo, eu vou permitir que os homens tenham
trabalho nos dias de hoje, acima do Corolla que a gente estava falando, pastor Josué, acima do Honda Civic, Jesus vem montado em cima de uma jumentinha, para nos ensinar que o seu reino não era apalpável, porque todos os reinos que foram apalpáveis, eles caíram. Ele falou: nunca mais vai acontecer desse reino que está nascendo como reino dos homens. Ele não vai cair, porque ele não é apalpável, ele é espiritual. E Daniel, no final do seu livro, ele libera a palavra falando assim: mas porém o justo viverá pela sua fé. Então, em nome de Jesus, nessa atmosfera qual Deus ele tem trabalhado em mim, em sua vida, aciona essa fé nesse ambiente. Não deixa que os seus olhos naturais queiram limitar o poderio de Deus. Não é porque esse culto algumas pessoas não vieram, não é porque esse culto não tem pessoas de renome no cenário gospel, mas é porque o dono da casa, o sumo sacerdote, o sumo pastor, ele está aqui neste lugar. E não importa quantas pessoas tem, não importa se tem pessoas capacitadas ou não, mas tem um Deus que ele quer fazer, tem um Deus que ele quer fazer, tem um Deus que ele vai realizar na minha e na sua vida. Mas ele não vai fazer aquilo que é para mim e você fazer, ele não vai fazer aquilo que é para eu fazer, porque nós temos que acreditar, nós temos que se posicionar. E eu profetizo: nunca mais a sua casa, nunca mais a sua casa será um lugar de adoração a Baal. Eu profetizo isso, porque este lugar é um lugar que famílias serão restauradas. Nunca mais, como alguém profetizou para mim lá atrás, para minha família, que a minha casa seria um lugar de adoração. Eu profetizo que a sua família, a sua casa será um lugar de adoração ao Senhor. Glória a Deus. Aí você vai dizer para mim assim: mas é impossível. Você está no lugar certo, porque o tema desse culto é que Deus ele vai resolver as nossas causas impossíveis. Mas por favor, meu irmão, não se limita ao ambiente físico, entra nesse ambiente espiritual e acredita naquilo que Deus ele tem liberado para nós, acredite naquilo que Deus ele tem efetivado em nós no mundo espiritual, que a nossa vida vai mudar, a nossa história vai mudar. Irmãos, não é fácil estar aqui. Eu já encerro a mensagem. Às vezes tem pessoa que olha para a nossa idade, pastor José, eles imaginam que isso tudo é por status. Você acredita que isso é por fama, é por ego. Mas eu digo uma coisa para vocês: de tudo que foi aprimorado aqui, nada disso foi programado e pronto para o mesmo. É direcionado por Cristo. Não são palavras de efeito. É aquilo que Ele tem transformado e efetivado na minha vida. Irmãos, há um ano atrás, para me poder encerrar a mensagem, eu vivia numa casa boa. Eu tinha minhas conquistas como qualquer outro trabalhador. Mas simplesmente a mão do Senhor entrou na minha casa. E quando ela entrou, pastor Josué, ela entrou para poder tratar. Ela entrou para poder criar em mim e minha família posicionamento. No dia 27 de agosto do ano de 2023, o meu pai ele sofre um AVC. Já tinha mais ou menos um ano que eu não vi o pastor Josué. Ele estava morando para Nova Iguaçu, mas ocasionou de naquela data, naquela semana, naquela época, de ele estar na região do Lago, ou ele estava retornando, ou ele tinha acabado de retornar. Meu pai tem mais ou menos quase 1,90 m, forte,
Quando eu vi o lado esquerdo dele paralisado, eu entrei em choque. Eu não conseguia movimentar. E eu liguei para todos os meus amigos. Sabe quem me atendeu? O pastor Josué. Está vendo aquele corcinho ali? Foi aquele que ele socorreu. A partir daquele momento a minha vida virou de cabeça para baixo. Meu pai sofreu um AVC isquêmico, eu era o único filho mais próximo dele, comecei a cuidar dele. Não podia trabalhar mais. Tudo que a gente tinha era nosso, era digno de um suor de um trabalhador. Mas era nosso. Nós tivemos que desfazer. E eu comecei a cuidar dele. Tive que mudar para o Rio de Janeiro, uma cidade que eu sempre rejeitei, onde pessoas morrem por bala perdida e também por balas achadas, aonde assaltos acontecem, muitos assaltos acontecem todos os dias. Hoje eu estava falando com o pastor José, eles estão sendo tremendamente afetados por esse sol que faz o Rio de Janeiro, eu sou da minha terra natal. Irmãos, eu agradeço a Deus por tudo. Porque isso Deus ele foi forjando o caráter. A Bíblia vai dizer que tanto a prata como o ouro ela precisa de alta temperatura para poder as escórias, as sujeiras que estão por dentro, que não estão sendo vistas por fora, elas vêm para fora. Eu digo uma coisa para o irmão, que eu estou vivendo um tempo aonde muitas vezes eu cheguei a trabalhar em 3 empregos e eu não conseguia conquistar. Hoje, sem poder trabalhar, eu estou conquistando. Eu estou vivendo um tempo onde eu não posso trabalhar porque eu cuido do meu pai. Mas Deus ele não tem deixado faltar nada dentro de casa. Deus ele me colocou num lugar, num tempo mais ou menos desse tamanho, mas onde tem pessoas que realmente torcem, me acreditam e me amam. E Deus ele está me ensinando que eu preciso ter humildade para poder viver a promessa. Eu preciso ter bastante humildade para poder entender que a maneira dele de trabalhar ela vem na minha contramão. Porque eu quero Deus que vai chegar, botar o pé na porta, vai humilhar todo mundo e vai mostrar que eu sou o cara. Não, querido, Deus ele vai se manifestar através da sua aprovação para forjar o seu caráter, para resolver os seus problemas e fazer você entender que o reino dele é humildade, é graça, é poder, é misericórdia. E é por isso que hoje nós estamos aqui. Aleluia. Porque Deus ele quer mudar a nossa história. É porque Deus ele quer resolver as nossas causas impossíveis, mas em nome de Jesus. Vamos se posicionar. Porque Deus ele vai mudar a história. E Deus ele vai fazer com esse povo como fez com o povo de Israel. Deus ele vai fazer com essa rua como ele fez com o povo de Israel. Deus ele vai gerar testemunho em nosso meio. Deus ele vai gerar testemunhos. Eu profetizo isso. Hoje eu estou pregando para poucas pessoas, mas eu vou retornar aqui, nem que seja para trazer um copo d'água para o apóstolo Josué. E eu vou contemplar a família restaurada neste lugar. Eu vou contemplar pessoas sendo resgatadas do tráfico de droga. Eu vou ver este lugar, e que seja eu vou ouvir falar da bondade de Deus sobre este lugar. Aleluia. Você pode colocar sobre os seus pés essa noite. Coloque a mão no seu coração nessa noite e fala assim para Deus assim: Senhor, nessa noite eu me posiciono diante de Ti para poder viver as promessas que o Senhor tem na minha vida. Oh, aleluia. Comece a falar com Deus nessa noite, entendendo essa mensagem, que você vai se posicionar, que você vai
acreditar e você vai se posicionar de maneira que o milagre vai começar a acontecer. A Bíblia fala sobre uma mulher que, após o seu esposo morrer, descer a sepultura, a única coisa que ele deixou como herança foi a dívida, mas ela recebeu a palavra de um profeta, dizendo para ela voltar para a sua casa e perguntando simplesmente a palavra assim: o que você tem em sua casa? Ela falou: eu não tenho nada a não ser um pouquinho de azeite. Ele fala: pega vasilhas emprestadas se você não tem, entra dentro da sua casa, fecha as portas e começa a derramar óleo sobre o seu vaso, porque a palavra de milagre já foi liberada, a palavra de restituição foi liberada, a palavra foi liberada. E se você essa noite acontecerá,
E eu vi pela coincidência do Facebook, aí a lembrança, né? Aniversariante do mês de fevereiro. Vem cá, pastor. Eu quero um presente ao pastor Alexandre e Maria, vem cá, Maria. Vem cá, traz a Maria. Pô, pastor Rafael. Parece. Igualzinho, Alexandre. Pastor Rafael fez 31 anos, né? 31 anos, dia 4 de fevereiro, junto com a Maria. Vem cá, Maria. Maria, a benção, nossa princesa, fez 1 ano de vida, dia 4 de fevereiro, coincidentemente, mesmo dia para o pastor Rafael. Aí, que lindo. Vamos orar pelo Senhor. Aí. Poxa. Poxa. Tá gravando isso? Tá gravando isso aí. Os irmãos concordam, então fica em silêncio. Glória a Deus! Vamos abençoar com a nossa oração. Essa oração é o presente maior que nós nos dá. É saber que nós estamos servindo a Deus. Estamos com saúde. Maria com 1 ano de vida. Rafael com 31 anos de vida. Vamos abençoar. Estenda a mão para cá em nome de Jesus. Pai bendito, Pai eterno, glorifico o teu nome, Senhor, pela vida do pastor Rafael, jovem ousado. Senhor, que o Senhor tem preparado para uma grande obra, Deus. Sabemos que nossos passos, segundo a tua direção, nada sai fora da tua alcance, da tua visão, nada sai fora, Senhor, do teu planejamento. Tudo que teu filho pregou, tudo que teu filho, Senhor, testificou, o Senhor já planejou tudo isso muito antes disso acontecer, Deus. Assim te peço que com as bênçãos venham ser alcançada, porque os sinais seguirão os que crerem e alcançará, Senhor. A tua casa será bendita, como foi pregado aqui nessa noite, através da tua palavra, Deus. Senhor, abençoa o teu pai, irmão Pedro, Deus, onde ele está nesse momento. Que a felicidade, Senhor, dos teus filhos seja a nossa felicidade. Que a alegria dos teus filhos seja a nossa felicidade, assim que glorifica o teu nome. E abençoa o teu filho no poder que há em ti, Jesus. Pela tua palavra poderosa, seja abençoado em nome de Jesus, sua vida, a sua casa, o seu ministério, a sua família. Assim de igual modo também pela Maria, Senhor, que está fazendo 1 ano de vida hoje, no dia 4. Nós vamos comer o churrasco, todo mundo junto no domingo. Pai, muito obrigado pela nossa bênção, Senhor, que o Senhor nos dá, Senhor, essa vitória. Por ter feito 1 ano de vida, desde muitos anos chegará, Senhor, sobre a vida da Maria, sobre essa família, pastoral, evangelista Larissa. Queremos abençoar, Senhor, essa família, minha família. Quero abençoar minha neta, o meu genro, minha filha, Senhor. Com toda a sabedoria que vem dar um grande crescimento e ousadia para ela, Senhor. Que venha, Senhor, ensinar no caminho que deve andar, não só hoje, mas que para todos os dias ela possa estar, Senhor, trilhando um caminho, Senhor, sólido, um caminho de paz, um caminho de busca, um caminho de renúncia. E assim queremos, Senhor, profetizar que a vida da Maria será, Senhor, de excelência, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Você crê? Diga amém. Amém. Glória a Jesus.